Olá! Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação da melatonina com distúrbios de sono no autismo. Nós sabemos que em torno de 40 a 86% das pessoas com autismo podem apresentar distúrbios de sono e que são de 2 a 3 vezes mais frequentes do que em crianças e adolescentes com desenvolvimento típico. As causas dos distúrbios de sono no autismo ainda não estão bem claras, porém acredita-se numa etiologia multifatorial e que a melatonina estaria relacionada, teria o seu papel nos distúrbios de sono no autismo. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio produzido por uma glândula chamada pineal que é localizada no nosso cérebro. A melatonina, ela auxilia na regulação do nosso sistema biológico, do nosso ciclo sono-vigília. E a sua secreção e produção está relacionada com a baixa luminosidade do ambiente. Todos nós temos receptores visuais que levam informações do ambiente externo para o nosso cérebro. Então, quando começa a escurecer, nosso cérebro recebe essa informação, então começa-se a secreção de melatonina, que vai auxiliar na indução do sono. Em pessoas com autismo, parece haver uma diminuição da produção de melatonina e ou de receptores para ela, e com isso poderia estar dificultando a indução do sono, o processo do adormecer. Mas quais seriam as outras causas que poderiam prejudicar, causar distúrbios de sono em pessoas com autismo? Então, também há estudos que relacionam com diferenças organizacionais, maturacionais, que impactariam diretamente no ciclo sono-vigília. Também as questões de processamento sensorial, que podem também influenciar no bloqueio de ruídos, de estímulos luminosos, alterações de propriocepção, alterações vestibulares também influenciam no adormecimento, influenciam no processo de sono, assim como comorbidades como o transtorno de ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, fobias, que são os medos, também vão influenciar o sono. Outras comorbidades não psiquiátricas, que também são frequentes no autismo, como a epilepsia, vão influenciar diretamente, principalmente quando essas crises estão relacionadas com o sono, os transtornos gastrointestinais, refluxo gastroesofágico. E não podemos nos esquecer que as pessoas com autismo podem ter dificuldade em contextualizar os sinais que o ambiente mostra que está na hora de adormecer, que já está na hora de dormir. Então, frente a uma pessoa com autismo, com distúrbios de sono, nós devemos participar ao médico que está assistindo essa pessoa, para que então seja feito um calendário deste sono, para tentar entender se há algum fator externo que possa ser corrigido, fazer então uma higiene do sono, uma rotina, para que se consiga controlar todos os processos envolvidos com o sono e então se melhore a qualidade dele. Mas muitas vezes isso não é possível e a gente precisa intervir de outra maneira. A melatonina sintética é uma opção? Se pensarmos em protocolo para insônia, a melatonina é tida como um fraco indutor de sono. Porém, em pessoas com autismo, em que nós acreditamos haver, na sua grande maioria, uma diminuição da produção da melatonina, a melatonina passa sim a ser uma intervenção possível para melhorar a indução do sono. Que fique muito claro que a melatonina ela ajuda na indução e não na manutenção do sono. Melatonina sintética é comercializada em vários países sem receita médica, como nos Estados Unidos. Você encontra em farmácias, em grandes redes de supermercado. No Brasil, já é possível comercializar a melatonina sintética em farmácias de manipulação e mediante receita médica. A questão é que a gente não tem um protocolo nem de concentração do quanto utilizar. Então, é muito caso a caso e de sua prática. Nós sabemos já com alguns estudos que
Quando você ingere a melatonina sintética, o que você vai aproveitar mesmo, que o teu cérebro vai receber ali, é em torno de 15%. Mas então vocês me diriam, então nós devemos utilizar concentrações altas? Não necessariamente. Nós estamos falando de pessoas em que tem menor produção de melatonina, às vezes um aporte pequeno já é suficiente, diferentemente de uma pessoa que não tem o autismo. Bom, mas é seguro o uso da melatonina? Não temos também fortes evidências científicas a respeito, com estudos a respeito de efeitos colaterais, porém na prática observamos que uma pequena parcela relata dores de cabeça, vertigens, pesadelos e às vezes precisam até descontinuar o uso. E outras dizem que com o tempo parece que também já não tem mais o efeito desejado. O importante é que, além da higiene do sono, se for necessário o uso da melatonina para ajudar na indução do sono, precisa manter esta higiene, precisa manter a luminosidade bem baixa, para que também o teu cérebro consiga produzir uma quantidade de melatonina em associação com aquele aporte sintético que ele está análogo, né, que ele está recebendo. Bom, sobre o uso da melatonina no autismo, era isso que eu queria passar para vocês. Se houver ainda alguma dúvida a respeito, deixe seu comentário aqui que eu vou responder. Um forte beijo e até a próxima. Tchau, tchau.